dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje a escritora e professora Débora Simões. Débora, é uma alegria te receber. A gente é amigo, né? E a gente vai bater um papo, né? Porque não precisa ter essa formalidade toda. Primeiro, é muito curioso que uma pessoa tenha ocupado em tão pouco tempo lugar em Friburgo, né? Você é uma pessoa que ocupou um lugar na cidade, né? Está sempre inserida nos projetos ligados à escrita, à linguagem, à literatura, a livros. E como é que você veio parar em Friburgo? Você é de um lugar muito longe, que é Fortaleza, né? Eu sou de Fortaleza. Na verdade, eu vim para Friburgo porque o meu marido, a família dele toda é daqui, né? Ele nasceu no Rio, mas a família dele toda é daqui. E quando a gente se conheceu em Fortaleza ainda, quando eu conheci, ele já estava no processo de mudança para o Rio. Então, ele me chamou, né? Porque a gente só namorava, para vir junto com ele. E eu aceitei, então a gente veio. Conhecer Friburgo? Não, primeiro a gente morou no Rio. Aí, quando a minha filha nasceu, a gente veio para Friburgo. Porque o calor do Rio, eu não me adaptei. Eu venho da terra quente, mas é muito pior. O Rio é pior. No verão é. Aí a gente subiu. Eu me apaixonei pela cidade, pelo clima, por tudo. Por ser menor, porque eu cheguei já no Rio, eu descobri que eu estava grávida com 1 semana. Então, eu não tive aquele tempo de adaptação ao Rio de Janeiro. Então, eu achava aquilo tudo muito grande. E aí, a gente acabou vindo para Friburgo. Achei que foi mais fácil também me adaptar. E aí, aconteceu o encontro com a literatura ou você já trazia esse grande interesse pela literatura? Na verdade, a literatura ela sempre esteve comigo, né? Desde pequena, eu sempre fui muito escrever poesia e sempre fui muito de ler. Sempre meus familiares sempre me deram muito livros de presente, então sempre lia muito. Mas na parte profissional, na verdade, em Fortaleza eu fazia administração de empresas. Porque se tinha uma cultura de que ou você fazia direito ou medicina. Como eu não consegui passar para direito na federal, eu fui fazer administração na estadual. Mas não era o que eu queria. Eu queria letras, mas não podia fazer porque era direito ou medicina. Administração ainda vai, porque, sei lá, né, tem um concurso, né? Então, eu fiz administração, trouxe até uma papelada para transferir para o Rio. Não transferi porque fiquei grávida. E aí, quando eu cheguei em Friburgo, eu fui procurar uma faculdade para fazer letras, né? Pública. E aí, eu encontrei letras da UF através do CEDERJ. Era a primeira turma que abri. E aí, eu me inscrevi e comecei a faculdade de letras, que era o que eu sempre queria fazer. Terminou a faculdade de letras? Terminei, graças a Deus, agora. E está fazendo um mestrado? Vou iniciar o mestrado em literatura portuguesa, pela UF também. Que incrível isso. Pular de administração para um outro universo completamente distinto, né? E você já dá aula? Já dou aula na rede privada, no CPM, de português. E é uma experiência fantástica, né? Eu dou aula para essa parte no fundamental, faixa etária de 11, 12, 13 anos. A partir do 6º ano? A partir do 6º ano. É até um desafio, porque minha área é literatura. Então, gramática, você colocar uma pessoa da literatura para dar gramática, é um desafio, porque é a forma, eu tenho que encontrar uma forma de que a gramática, para mim, seja tão divertida quanto a literatura, né? Então, a gente sempre faz um jogo de... Eu sempre costumo colocar textos ou música que envolva o aluno para ele aprender gramática, para eu me envolver também. E que é muito, muito desafiador, né? Porque a língua portuguesa é uma língua muito difícil. Essa é uma questão que a gente tem até na própria academia, que a língua portuguesa é uma língua difícil. É a língua que se ensina no Brasil. Mas é porque também a gente exige das pessoas uma língua que não se pratica. Sim. Né? A gente exige do aluno uma língua, a gente dá texto para ele de 100 anos atrás, para ele ler. Entendeu? E não se usa aquela construção no dia a dia. A gramática também não é uma coisa nova, né? É uma coisa antiga, poucas coisas vão mudando. Então, eu não acredito que o português seja uma língua difícil. Eu acredito que a gente tem pouco contato com a língua que querem que a gente utilize do jeito que a gramática prescreve. E que o mundo não utiliza, e que ninguém vai utilizar, né? Salvo 2, 3 que acabam tendo um discurso muito bonito, muito empolado, né? Mas quando a pessoa chega com esse discurso empolado, é quase sempre motivo de chacota, né?
Porque não é a língua que se fala no dia a dia, né? Já escrever o português, as pessoas já acham difícil pela quantidade de regras e tudo. Só que você ainda consegue, né? Os próprios artigos acadêmicos, você consegue seguir aquela padronização. Mas até é difícil para um estudante que sempre fala de um jeito, na hora de escrever, usar construções totalmente diferentes, né? Distintas, né? É bem difícil. Porque a questão da escrita está diretamente Ligada ligada à fala e ao pensamento. Né? Se você fala como você pensa, na verdade, né? E se você não pensa daquele jeito, como é que você vai escrever de outra forma, né? É desafiador, com certeza. Agora, não esquecendo que existem os códigos profissionais. Né? Então, o português do direito é diferente, o português do arquiteto é diferente. Da academia né? é diferente. Da academia é diferente, né? E esse aluno, como é que você desenha esse painel aí dessa nova geração? Na semana passada teve o Fernando Cavalcante aqui falando de uma nova geração que ele encontrou nos últimos anos dele de magistério e que o levaram a se aposentar das aulas formais e se dedicar a projetos inclusive ligados à tecnologia com a educação. Como é que você vê a aplicação desses recursos tecnológicos no ensino da língua portuguesa e da literatura? Eu penso assim, a parte tecnológica ela é totalmente viável para o ensino de qualquer disciplina, principalmente da língua portuguesa. A gente tem um costume aqui no Brasil de menosprezar o jovem, né? A gente tem essa política que fala o jovem de hoje não lê, o jovem de hoje não sabe fazer nada, o jovem de hoje só fica assistindo TV, mexendo no celular, enfim. A gente já tem essa cultura de rebaixar o jovem, quando não deveria ser assim. O jovem, na verdade, ele te traz o que acontece externamente, lá de fora da escola. Eu acredito que a parte tecnológica é super viável. Na gramática, por exemplo, você está dando aula e o aluno não sabe uma palavra ou tem dificuldade em alguma coisa, por que não consultar um dicionário online no celular? Entendeu? Se a gente faz isso em casa ao escrever, por que o aluno não pode fazer isso? Por que não? Você está dando aula, de repente você lembra de uma poesia, mas você não tem essa poesia no papel. Localiza aí, Manuel de Barros. Localiza essa poesia. Então você mesmo pegar, tá aqui a poesia. Entra no site, tal, vamos ler a poesia junto. Por que não fazer isso? Entendeu? Por que brecar isso? Se é tão importante, se é o contexto, é a realidade daquele aluno. Se ele faz isso, se eu faço isso, então por que não na sala de aula? Entendeu? É isso que eu acho que até deixa a educação mais dinâmica, a língua portuguesa até mais tranquila de se aprender, quando a gente se insere na realidade do jovem e do aluno, de forma geral. Então é preciso desconstruir esses preconceitos já estabelecidos, né? Quer dizer, quando se fala com a grande maioria do professorado sobre essa questão do uso da tecnologia, eu sei porque eu fui fazer esse comentário com uma colega professora, ela disse assim, mas ele tem que saber que ele tem que usar o computador ou o celular em sala quando a professora disser para ele pesquisar isso, e não para ficar falando no Facebook ou mandando no WhatsApp, né? E aí você olha e diz assim, gente, isso não é uma questão nada mais, nada menos de ordem. Né? Que o professor é esse que não consegue estabelecer essa sedução da tecnologia com a matéria que vai ser aplicada. Porque se o aluno, mesmo com a possibilidade de trabalhar, ele ainda fica passando o WhatsApp ao invés de pesquisar a matéria, é porque essa professora deve ser uma chata. Até porque se ele não tiver, ele não vai passar o WhatsApp, mas ele vai viajar. Ele vai pensar no WhatsApp, que deve estar cheio de mensagens, ele vai pensar no filme, na série. Mesmo que ele não vá. Mesmo que ele não esteja no celular, ele não vai estar presente de outra forma, seja ela qual for. Viajando mesmo, assim, o que a gente fala, né? Mas é isso mesmo. Ele se desloca, né? Se desloca. É aquele aluno que você jura que ele está na sala, mas ele não está na sala. Eu vou chamar um intervalo comercial, nós voltamos em instantes com Em Foco. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário
para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No Lar, Doce Lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Em Foco está de volta, recebendo hoje a professora e escritora Débora Simões. E a gente falava sobre a tecnologia e a gramática, e a tecnologia e a literatura. E eu vou te falar sobre a questão da poesia. Você disse no primeiro bloco, na sua apresentação, você começou escrevendo a poesia, né? E a gente falava aqui no intervalo sobre isso, da poesia ser o primeiro recurso de escrita, né, do jovem. A que se deve isso? Eu acredito que seja uma junção mais simples, né? Eu falo que a poesia ela é mais democrática. Ela consegue ser mais acessível, porque é uma forma mais livre de escrever. É fácil para uma menina de 10 anos fazer uma poesia. É diferente de uma criança de 10 anos ter capacidade de vocabulário para fazer um texto de 20 linhas. Entendeu? A própria forma da poesia hoje em dia, então, que é bem mais sem regras, né? Bem mais livre. Aquela questão da própria de brincar com a rima, né? O próprio contato com a música. Tudo isso eu acho que faz com que a criança, o jovem, ele acesse primeiro a poesia. E também porque a gente tem um medo muito grande de escrever. A gente quando eu digo, né? Os jovens, eles têm um medo muito grande de escrever. Que medo seria esse? Seria um medo de decepcionar pela forma, pelo conteúdo, pelo estilo, ou seria da sua entrega, né? A poesia é, na verdade, uma entrega. É o seu espelho. Mas eu acho que o medo principal é justamente na questão da avaliação. Porque quando o jovem ele tem acesso a um texto em prosa, ele tem acesso a textos quase que acadêmicos, né? Até no próprio livro didático das escolas, são entrevistas ou são textos já de escritores consagrados. É difícil, porque ele se espelha num tipo de texto que ele não consegue alcançar. Entendeu? Quando a poesia não, é uma coisa que ele pode brincar, escrever. É uma coisa que sai mais facilmente, a questão, como eu falei, da própria rima. Então, eu acho que a poesia ela é mais acessível realmente, e o medo dele é esse também, e o medo também da própria redação, né? Esses jovens de 12, 13, 14, têm um medo muito grande de redação. A gente fala o nome redação, você já imagina aquela folha com 1, 2, 3, 4, 5, aquelas linhas numeradas, aquela tabela de correção aqui embaixo, né? E não deveria ser assim. Eu acho que a escola mesmo... Que pena, né? Devia incentivar a livre numa área que escrita. é tão humana, tão necessária, né? Ainda existam tantas regras, né? E que a escola e os seus professores não tenham a preocupação de desconstruir esses fantasmas. Quando às vezes eu vou em algumas escolas falar de escrita criativa, da importância da leitura, e aí você me pergunta, o que você vai precisar? Eu falo de um projetor e de folha de papel ofício em branco. Ah, mas é para escrever? Pode ser a nossa de redação. Eu falei, não, a de vocês não. Tudo menos a folha de redação da escola. Eu quero uma folha em branco. É um fantasma, né? É um fantasma. Eu quero uma folha até sem linha, entendeu? Para ele entender que ele pode fazer do jeito que ele quiser. Ele pode até desenhar no meio do texto, porque são linguagens, né? São linguagens. Eu quero que ele se expresse realmente e não siga aquele padrão. Que até a gente pega até a própria parte da leitura. O meu professor disse que o livro que eu leio é um lixo. Então eu não sei escrever. Porque se o que eu leio não presta, por que o que eu vou escrever vai prestar? Né? O meu professor dizia que não gostava daquele livro que ele estava indicando, mas que a escola obrigava a indicar. Eu, na verdade, li sem a menor importância, né? E aí você começa a imaginar isso aí, né? Do quanto a opinião do professor pode mudar o destino, né? Pode. É aquela questão até do professor que começa a aula falando, essa matéria é muito difícil. Acabou o aluno ali. Ele não vai aprender, ele já começou. É muito difícil. Acabou. Entendeu? Então, a mesma questão do livro. Eu acho que hoje a gente está num processo de leitura, né? Está mudando.
E tem algumas escolas que dão um espaço maior para você, para o professor escolher os livros, né? Outras não. Mas o que eu acho fundamental é a gente pensar que se aquele livro está fazendo aquele menino ler, é porque tem alguma coisa ali que é prende, interessante. Então, por que não, né? Isso é antropologia. Você entrar no outro, né? Para trazer, para entender. Então, por que não ler aquele livro, mesmo tirando qualquer preconceito, mas saber por que aquele livro é interessante, e aí, a partir disso, você fazer as pontes de qual seria o livro interessante, tão quanto, mas com linguagem melhor, mas que não seja tão difícil, mas que seja uma linguagem melhor, mas contextualizada na realidade daquele menino. Porque eu tenho muito trauma de Zé de Alencar. Porque eu sou de Fortaleza, né, Ceará. Então, desde pequeno, assim, desde 11, 12 anos, é José de Alencar. Todo ano é José de Alencar. Então, assim, eu tenho um trauma muito grande de Iracema, um trauma muito grande de Guarani. São livros que eu não consigo, entendeu? Peri e Ceci não tocaram o seu coração? Não tocaram. É aquela palmeira, a gente não sai da palmeira nunca, a descrição da palmeira é a palmeira. Por quê? São clássicos. São, mas eles não condizem, não tem mais contexto. Aqueles livros foram clássicos, eu não estou menosprezando José de Alencar, pelo amor de Deus. Mas foi importante naquele contexto, né? Porque aqueles livros eles foram escritos com propósito. Questão de trabalhar a nossa cultura brasileira, criar a linguagem social, nacional. Sim. Então, é um livro muito descritivo, foram livros em folhetins, era para uma classe, né, em especial. Como Jorge Amado, como Graciliano, né? Como tantos outros. Foram importantes naquele momento, não perderam a sua importância enquanto livros clássicos da nossa literatura e que são referências, né, em estilo, em forma, em linguagens, né? Mas não cabe mais. O jovem não tem interesse nisso. Não, e a gente tem que ter um grande cuidado para o livro não intimidar, não acabar com o leitor, porque dependendo do livro que a escola te coloca, você acaba com o leitor. Então a gente tem que bater palma para o aluno. Ele não quer ler nunca mais livro nenhum. A gente tem que bater palma para o aluno que mesmo com esses livros que eles não gostam, eles conseguem daí num site ou numa livraria e comprar outro. Porque a grande parte da população, ela para ali. É verdade. E entra naquele outro preconceito. A literatura brasileira é uma literatura chata. Literatura legal, a literatura de fora. Por quê? Porque ali ele consegue encontrar uma linguagem mais acessível, histórias que chamem a atenção, que façam contexto com a realidade. Porque O Amor de Ceci e Peri, um índio com uma pessoa branca, entendeu? Que não tinham praticamente o mínimo contato, todo mundo morre, os dois ficam na palmeira. Aquilo não faz ponte nenhuma com a realidade daquele aluno. Não tem mais a ver. Entendeu? Mas o outro livro faz. E não é que essa literatura seja ruim, mas é porque a gente tem muita gente boa aqui no Brasil. Nunca se produziu tanta literatura quanto agora. Incrível. Lamentavelmente, continua sendo a mesma classe social que produz livro, né? Mas pelo menos a gente tem isso, porque antigamente era bem escasso. A gente tem muita gente boa produzindo literatura, né? Tá na moda ser escritor? Eu não sei se está na moda. Eu acho que a gente está mais livre, porque antigamente geralmente eram os poetas, e eram poucos, né? Assim, a maioria das pessoas engavetavam. Hoje em dia está mais acessível até. As pessoas estão mais corajosas. A publicação de livros, eu acho, estão mais corajosas. A rede social ela faz isso com a gente, né? Não adianta negar e nem querer falar, é muito ruim, não. Ela te encoraja. A internet ela serve para te encorajar. Coisas que você jamais falaria, aí você posta. Entendeu? Da mesma forma é o livro. Você acha que as pessoas perderam um pouco o medo da crítica? Eu acho que perderam. E também eu acho que com o acesso à informação e com a quantidade de informação, da mesma forma que chega a crítica no escritor, chega também um retorno positivo. Então, eu acho que é isso. Da mesma forma que antigamente nada é tão mais ruim que não seja elogiável, né? Mas é isso que eu estou falando. Tem a parte... vai sempre chegar uma crítica, alguém que vai falar, enfim. Mas vai ter aquele pessoal que vai te apoiar. Coisa que não acontecia. Você tinha um texto. Aí, para quem você mostra texto? Para a mãe. A mãe não vale, né? Não, porque qualquer as mães coisa... mentem por amor. De qualquer coisa que o filho vai escrever, fala, que lindo, meu filho, que coisa linda. A coruja acha o filhote lindo também. E antigamente, o menino que escrevia... A gente vê hoje isso ainda, mas antigamente, o menino que escrevia em sala de aula, aquele que gostava de fazer poesia,
Ou tinha aquele livrinho rabiscado. Sofria bullying. Sofria bullying, Eu sofri muito bullying. E tinha medo, tinha vergonha de mostrar para os amigos. Mas não tô nem aí também. Eles ficaram para trás, eu segui em frente. Então, hoje, acho que isso, realmente, a gente está produzindo muita literatura, o que falta é o acesso a essa literatura. É fazer com que essa literatura brasileira contemporânea, que faz ponte com a realidade desses meninos, elas cheguem até esses meninos. Porque hoje a gente tem mais escritor do que leitor, né? Já inverteu. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Né? Porque se na área da cultura muita coisa evoluiu a partir do Sistema Nacional de Cultura, em vários setores, a política do livro continuou a passos muito lentos. Continua a parte da leitura. Pouca coisa mudou em política pública de leitura. Sim, né? Tiveram uns agentes de leitura, né? A gente teve todo aquele programa, mas o que a gente vê é isso. É pouco, é muito pouco para a quantidade de coisa que está sendo produzida no Brasil nesse momento. Com certeza. Entendeu? E a gente tem muito... Aí tem um problema da rede social, enfim, da internet, que são os pseudo-leitores, né? Os pseudo-leitores. São aqueles leitores que não são leitores. É tipo Clarice, né? Todo mundo ama Clarice no espectro. Mas você já leu algum livro da Clarice? Não. Ela seria um best... A Clarice seria a escritora mais lida do Brasil. Né? Cadê a editora está dizendo que ela é a escritora mais vendida? Porque todo mundo ama Clarice. Já tinha no Facebook uma frase dizendo que o difícil é saber a real autoria dos pensamentos que estão no Facebook, na internet. Assinado Machado de Assis. É isso, né? As pessoas leem aquela frase, acreditam que aquilo seja do autor X e propagam aquilo, mas nunca foram a uma livraria comprar um livro deles. Eu vou pedir licença, vou chamar um intervalo comercial e nós voltamos em instantes com Em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, estamos de volta com Em Foco. Hoje recebendo Débora Simões, escritora e professora, e a gente falava sobre políticas de leitura, dos poucos avanços na área da leitura, né? Como professora, você está dentro de sala de aula, está dentro de um colégio, né, que tem uma proposta diferenciada de ensino, né, não é uma escola formalíssima. Né, eu estive lá, né, participando de um evento e fiquei encantado com a forma como há uma condução livre das ações que linkam arte e educação, né? Isso é muito bacana, esse experimento. Mas o que poderia ser feito nas escolas para que fomentasse mais a questão da leitura? Primeiro, o professor, óbvio, ele se inserir no contexto do aluno, do jovem, que é o que a gente estava discutindo, e ver entre as opções de leitura quais aquelas que se encaixam para aquele aluno. Porque uma coisa é saber a realidade do meu aluno de escola particular, outra coisa é do meu aluno de escola pública. Qual o contexto daquele menino? Então, qual é o tipo de história que ele vai querer ler? Entendeu? Como que eu faço essa ponte? Deixar um pouco os clássicos mais para frente, quando a pessoa tem até maturidade para saber. Eu vou ler isso aqui, mas sei que isso aqui foi em outra época, é outro contexto.
mas trazer a literatura para atrair o aluno, né? Eu uso muito Pedro Bandeira. Que já é um clássico, né? Já é um clássico, mas é um clássico bom. Exato, atual, né? Atual, né? Eles gostam. Por exemplo, a gente tem uma moda muito grande de livros de diários de banana, diário não sei o quê. Thalita Rebouças. Né? São vários diários, né? Diários, enfim. Então, o que eu pensei? Eles estão nessa... O que vocês estão lendo? A gente está lendo diário, né? De um banana, né? Diário de um banana, diário da Kéfera, diários. Então, eu vou tentar pegar um diário que seja uma coisa mais condizente com o ensino, que tenha uma linguagem mais trabalhada, mas que eles vão adorar. Então, eu peguei O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que não é um diário, mas são vários textos sobre várias épocas da infância dele. E eles adoraram. Não é sobre você dificultar a leitura, é sobre torná-la acessível e mostrar assim. Né? Você entra numa sala de 6º ano, 7º ano, às vezes nem sabem quem foi Jorge Amado. Você vai botar a Gabriela? Não muda nada também. Não saber quem foi Gabriela não muda nada. A gente tem que parar com essa coisa de que o que era cultura e conhecimento do nosso tempo e que não serviu para absolutamente nada. Porque eu ter lido a obra do Jorge Amado, ou eu ter conhecido Gabriela, ou ter vivido aquele mundo, né? Não mudou nada na minha vida. Ou se mudou, mudou na minha. Não vai mudar da nova geração, né? É igual você pedir a um garoto de 6º ano para ler Lígia Fagundes Telles. Não vai alcançar. Mas Menino de engenho. Mas alguns desses escritores que a gente acha, não tem como encaixar, é porque a gente mesmo não conhece a obra do escritor. Então, eu peguei Jorge Amado porque ele é um escritor até hoje muito lido, né? Na verdade, é o nosso escritor mais lido, né? Às vezes a gente se confunde com o Paulo Coelho. E ele tem obras de alcance da juventude. Por exemplo, O Gato Malhado, Andorinha Sinhá. Maravilhoso. Para 11, 12 anos. Maravilhoso. Perfeito, a linguagem linda, eles adoram. Exatamente. O Capitão de Areia, para o 7º fantástico, ano. 7º, 8º ano. Você não tem por que você pegar outro livro, entendeu? Mas conseguir trazer escritores brasileiros... No ensino médio, Gabriela seria uma obra belíssima. Para trabalhar a transversalidade com história, né, com economia, com o ciclo do cacau, o coronelismo. Tem muita coisa que pode ser trabalhada. A questão é você mixar, é você fazer um mix, é você mostrar, tem esse escritor aqui que não vive mais, ele é lá do Nordeste, mas ele é maravilhoso e você vai conhecer essa obra. Tem esse escritor aqui, Fernando Sabino, um pouco mais contemporâneo, é da mesma época, né? Mas igualmente maravilhoso. A gente tem também esse escritor vivo, hoje em dia, que está bem ali no Rio de Janeiro, escreveu essa obra. E tem a gente que está aqui em Friburgo. E tem a gente de Friburgo que tem também um trabalho fantástico. E está aqui essa galera. Então, vai fazer um mix para fazer o contato com o aluno. Mas sempre lembrando quem é o aluno, qual é o contexto. 2016, uma linguagem mais dinâmica. Que o aluno não vai dormir até a 3ª página. Exatamente. Matar e assassina o autor, né? Descrever. Na 3ª página ele fecha o livro, assassina o autor. E o nosso tempo está esgotado. Eu queria ter conversado com você ainda sobre a FLINF, a Festa Literária, mas nós não temos tempo, então você volta na temporada 2017 para a gente falar sobre a próxima FLINF, né? Você foi voluntária na FLINF, né? E ajudou sobremaneira a realização da festa. Agradecer, desejar um Feliz Natal, né? Porque o programa está indo ao ar hoje, 25 de dezembro. Um bom Natal para todo mundo, Feliz Natal, um ano novo cheio de paz e de alegrias. Em Foco fica por aqui e estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.